Olá, muito boa noite. Estamos iniciando mais um grupo de estudos da doutrina espírita, Arautos do Espiritismo. Hoje, dia 13 de abril, como bem lembrou o senhor Almério, estamos numa Semana Santa, então hoje vai ser um estudo especial, também por conta dessa semana. Abrindo os trabalhos aqui, lembrando que estamos ao vivo também pelo Facebook, a Fernanda está de olho no Facebook, você pode enviar o seu comentário, a sua sugestão, sua dúvida, estaremos de olho no Facebook e depois este grupo, esse estudo vai também para o YouTube de Arautos do Espiritismo. Agradecendo sempre a presença de todos que estão conectados conosco. Eu passo agora para a Hilda, que fará a prece de abertura. Bem-vinda, Hilda. Boa tarde a todos, a todas. Vamos então nos esvaziando um pouco desse nosso dia. Ninguém está me ouvindo nesse instante. Elevando o nosso pensamento até Jesus, o mestre das nossas almas. E agradecendo ao campo Você vibratório. está vendo que eu escrevi? Espiritual que trabalha em nome de Arautos. Vamos agradecer pela oportunidade desse encontro. E assim pedimos permissão, em nome de Jesus, damos por aberto o nosso estudo dessa tarde. Graças a Deus e graças a Jesus. Obrigada, Hilda. Então, passando aqui os nossos recados, sempre importante falar como nós estamos sentindo aqui a nossa... Seu Homério, tudo bem, seu Homério? O microfone está fechado. Sim. E agora? Agora está aberto, então tá bom. Tudo bem aí, né, seu Homério? Tá jóia. Eu vou passar aqui só os recados, então, lembrando de como está estruturado o nosso grupo de estudos. Na primeira semana do mês, sempre fazemos o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Segunda semana do mês, o Livro dos Médiuns. Terceira semana, Céu e Inferno. E quarta semana, a Gênese. Sempre ancorados no Livro dos Espíritos, né? E também temos o programa Arautos com Você, com os programas inéditos, que é muito divertido fazer também com o Dr. Reinaldo Leite. São programas inéditos, programas antigos, porém temas muito atuais, que estão sendo aí reeditados e passa na Rádio Boa Nova, todo domingo, às 16h30, às 4h30 da tarde. Arautos com Você, Dr. Reinaldo Leite. Muito bem, então vamos dar sequência hoje ao estudo de hoje, capítulo 7 do Livro dos Médiuns. Hoje nós vamos falar sobre bicorporiedade e transfiguração. São dois fenômenos diferentes e vamos estudar, então, as diferenças desses dois fenômenos, começando pela bicorporiedade. Seu Homério, que fenômeno é esse, seu Homério? Esse é um fenômeno, né, que a gente está achando estranho agora, né? Mas eles se manifestam e acontecem desde que o homem apareceu sobre a face da Terra, né? Então, quando essas manifestações ocorriam, naquela época, eram tidos como coisas sobrenaturais, além da natureza, coisas divinas, coisas milagrosas e tudo mais. Eram tidos assim, né? E quando acontecia alguma coisa assim, logo a pessoa que via, a família que tinha a possibilidade de ver a aparição de um espírito na sua casa, um ser diferente, nunca tinha um bom pensamento. Logo pensava-se numa coisa ruim. Veio trazer azar, veio trazer morte, veio trazer qualquer coisa assim. Mas, estudando o Espiritismo, nós vamos ver que todos esses fenômenos
são catalogados agora dentro das leis naturais. Nas leis de Deus, que organizou todo esse universo e a humanidade, organizou através de leis naturais. E tudo que acontece aqui neste plano, elas estão pautadas, protegidas através das leis naturais. Aquilo que nós falamos, milagre, coisas do outro mundo e tudo mais, são expressões do nosso cotidiano, do nosso pouco saber com relação às coisas que regem a nossa natureza. Então, no Livro dos Médiuns, no capítulo 7, ele fala lá no comecinho, lá o título da lição, sobre a corporeidade, então, bicorporeidade e transfiguração. O que é bicorporeidade? É você ter dois corpos, ou dois corpos. Né? Se é dois, está no plural, dois corpos. Você está aqui e está ali ao mesmo tempo. Olha que coisa complicada na nossa vida, né? Então, pelo estudo da doutrina espírita, a aparição de pessoas vivas e os homens duplos, olha que coisa estranha. A manifestação e aparecimento dos espíritos é uma forma de revelar aos encarnados da Terra, primeiro, de revelar a imortalidade da alma. Olha, se os espíritos aparecem, ele já morreu. A ideia que a gente tinha, qual que era? Morreu, acabou. E se está sepultado, não pode sair de lá e vir se manifestar aqui. Mas como está se manifestando, como nós estamos vendo aqui das aparições, é porque aquele que está morto está se manifestando. Então, uma da importância dessa manifestação é revelar para nós a imortalidade da alma, e a outra também é de revelar que os espíritos, depois da morte, não ficam inativos. A gente também tinha esse pensamento, que depois da morte nós ficávamos lá dormindo, quietinho no lugar lá, aguardando o dia do juízo final, quando Jesus voltava para cá, acompanhado dos seus anjos, separando, né, os bons dentre os maus. Essa é a ideia que se tinha antigamente, mas agora as coisas tomaram outra conotação, não é mais assim, né? Então, ele mostrando para nós que a morte, os espíritos que morreram, né, com a morte, não ficam inativos, estão em atividade. E nós vamos ver isso no Livro dos Espíritos, questão 400 e 401, Livro dos Espíritos. Aquilo que você falou agora há pouco, né? Que os nossos estudos está baseado, né, nos livros Céu e Inferno, a Gênesis e tudo mais, mas tem um link no Livro dos Espíritos, né? E eu encontrei no Livro dos Espíritos, a questão 400 e 401, ele fala assim, que os espíritos não ficam inativos. É como perguntar para um prisioneiro se ele está satisfeito na prisão. Os espíritos não ficam inativos, né? Está sempre em atividade. Então, a mesma coisa você perguntar para um prisioneiro se ele está satisfeito na prisão. O espírito encarnado aspira constantemente a necessidade da libertação. O espírito encarnado constantemente
aspira à vontade de se libertar. Quanto mais grosseiro é o corpo, mais deseja livrar-se dele. Durante o sono, olha só como ele fala, durante o sono, os laços que prendem o espírito ao corpo se afrouxam. Durante o sono, os laços que prendem o espírito ao corpo dão uma afrouxadinha, dão uma folguinha. O corpo não necessitando tanto do espírito, porque ele está dormindo, o espírito dele se liberta. Percorre o espaço e entra em relação com mais facilidade, mais diretamente com os outros espíritos. E é pelos sonhos que sabemos que estivemos na companhia de alguém. Então, quando você sonha e se lembra do sonho com quem você esteve e tudo mais, é que realmente você deixou o corpo físico lá na sua caminha abençoada, deu uma saidinha do corpo e foi encontrar com aquele com quem você tinha aquele prazer, aquela vontade de se encontrar. E quando nós retornamos ao corpo, a gente fala assim, eu sonhei com fulano, com ciclano, não é assim? Eu estive numa reunião, eu estive num passeio, não é assim que a gente fala? O espírito deixou o corpo dormindo lá, bem agasalhado, né? Porque nesse momento o espírito não necessitava tanto do corpo, deu uma saidinha e foi encontrar com aqueles com os quais ele tinha vontade de encontrar. Olha o que o livro dos Espíritos traz para nós. O espírito, depois da morte, não fica inativo. Constantemente ele está em atividade. Mas para estar em atividade, o corpo precisa estar adormecido. Aí ele vai falar da aparição de espíritos de vivos e os homens duplos. Aparição de espírito dos vivos e dos homens duplos. Esses dois fenômenos são uma variedade de manifestações visuais. Por mais maravilhoso que pareça aos nossos olhos, eles não saem da ordem dos fenômenos naturais. A gente vê o espírito aparecer para você, assim por diante, para os nossos olhos, parece uma coisa extraordinária, fora do natural, um milagre, mas ele fala que são fenômenos contidos dentro das leis naturais. Não é milagre, é uma lei natural que permite ao espírito se manifestar dessa maneira quando ele tem vontade de se apresentar ao outro. Esses dois fenômenos, né, de homens duplos e os homens duplos e as manifestações visuais, esses dois fenômenos se explicam pelas propriedades do perispírito. Nós precisamos lembrar disso, que a doutrina espírita ensina. Esses dois fenômenos se explicam pela propriedade do perispírito, do espírito após a morte, com o perispírito do encarnado. O espírito, durante o sono, recobra em parte sua liberdade e se afasta do corpo. É nesse estado que tanto o vivo quanto o morto, pelas propriedades de seus perispíritos e pela combinação dos fluidos,
que ocorrem a visibilidade, a tangibilidade, ou seja, o espírito que se apresenta pode ser tocado, conversando com ele e assim por diante. E dentro do livro dos médiuns, há vários exemplos dessas manifestações visuais. Você quer falar um pouquinho? Não, eu ia te lembrar disso mesmo, né, seu Homero, que dentro do livro dos médiuns e até na pesquisa que a Fê colocou, ela citou até 2 exemplos, né? Um de Santo Afonso de Ligório, acho que é assim que fala, não é? Ligório, né? E que aconteceu com ele, o que foi, né, seu Homero? Ele foi canonizado antes do tempo prescrito, por se haver mostrado simultaneamente em 2 sítios diversos, né? E o que ficou como sendo um milagre, né? Ele aparecer em dois sítios diferentes, e muito interessante. E o outro, Santo Antônio de Pádua, que também tem uma história interessante, né? Ele estava pregando na Itália. Então, ele estava fazendo uma pregação na Itália, enquanto seu pai, em Lisboa, né, estava lá em Portugal, em outro país, estava sendo acusado de ter cometido um assassinato. E aí, no momento da execução, o Santo Antônio de Pádua aparece, demonstrando a inocência do acusado, né? E naquele instante ele estava também numa pregação na cidade da Itália, né? Na cidade de Pádua, na Itália. Então, esses 2 fenômenos demonstram uma coisa extraordinária, né? Como é que um espírito, estando num lugar, olha a distância, né? De um lugar para o outro, né? Ele se transportar daqui para lá, se apresentar em corpo lá e falar lá para os magistrados lá da inocência do seu pai, não é isso? E mostrando ali para os magistrados quem realmente era a pessoa responsável por aqueles delitos que cometeu, né? E aí a gente precisa lembrar aqui, só que nesse texto ele não fala, né? Que durante esse instante que o Santo Antônio de Pádua saiu de um lugar e foi para o outro, ele deu uma cochiladinha ali no púlpito, né? Eu acho que enquanto ele virava a página do Evangelho, ele deu uma cochiladinha ali, é o tempo suficiente para mim ir lá e voltar, né? Segundo a doutrina espírita. E precisa, né, ter esse estado de sono, né? Esse estado para que o espírito possa deixar o corpo, né? E se apresentar em outros lugares, né? Exatamente. Então, são 2 fenômenos extraordinários que aparecem na doutrina espírita, explicando esses exemplos, demonstrando que são fenômenos naturais. Explica como que isso acontece, não é, Alessandra? Sabe o que eu queria falar, seu Almério? É também bicorporeidade, quando a pessoa está em coma. Tem alguns filmes, assisti um filme sábado até, que está numa plataforma, que chama Ainda Estou Aqui, que mostra uma história assim, né? A menina, ela sofre um acidente de carro, ela está em coma, e aí mostra ela indo para... Então, ela está ali, o corpo dela está ali no hospital, mas, porém, a alma, né, o espírito está em outro lugar, né? Em outro lugar, exatamente. Exatamente. Ela está em 2 lugares ao mesmo tempo, né? Ela não está desprendida do corpo totalmente, né? E o espírito, como o corpo está mais ou menos adoecido ali, né? Então, o espírito tem essa liberdade de dar uma saidinha e se apresentar em outro lugar, né? Perfeitamente. Então, tem outro exemplo também no livro dos médiuns,
que aquela mulher que ia visitar outra era uma vendedora de frutas. E essa mulher viu várias vezes essa mulher entrar e sair do quarto dela, com as portas fechadas, com luz acesa, luz apagada. A mulher entrava no seu quarto. Ela conhecia até essa mulher, assim, de vista na rua, né? E a mulher conseguia fazer esse movimento de entrar na casa dela, sair durante a noite e depois, durante o dia, essa senhora que recebeu a visita dessa vendedora de frutas encontrou com ela na rua normalmente, assim, né? Então, olha outro fenômeno aí de visita de pessoas vivas, né? Para os outros vivos também, e o vivo que está na sua casa de ver um estranho entrando na sua casa. E aí, né, como que isso ocorre? Eu acho que é importante explicar como que ocorre esse fenômeno. E a gente mostrou aqui agora há pouco que tanto o espírito do encarnado quanto o espírito do desencarnado, eles conservam o seu perispírito. No caso aqui, são dois espíritos encarnados. A mulher vendedora de fruta e a mulher que está na sua casa. Os dois estão encarnados. Mas para a vendedora de fruta entrar na casa da vizinha, ela precisava que o seu corpo estivesse dormindo, né? Então, essa é a importância do fenômeno nesse sentido, para mostrar a lei que rege esse fenômeno. Não é milagre, né? Não é sobrenatural, é um fenômeno natural pela propriedade que esses dois espíritos possuem, pela afinidade de seus perispíritos, fazer essa ligação e um se apresentar para o outro normalmente. Seu Almério, tem um trecho aqui na pesquisa que a Fê colocou que eu acho que é super legal a gente reforçar essa nota que aparece, né? Que diz assim, que a alma não se divide no sentido literal do termo, que ela irradia-se para diversos lados e pode, assim, se manifestar-se em muitos pontos. Então, olha que legal, né? Dá-se o que se dá com a luz, que pode refletir-se simultaneamente em muitos espelhos. Quando você pega um espelho, né? Põe a luz. Então, e é um fenômeno natural, como a Hilda também reforçou aqui no chat, então, né? O espírito, ele é uma individualidade, né? Ele não se divide, ele é único, é individual, né? Então, não tem essa... Para estar aqui e ali, não tem essa divisão. O espírito, dentro de uma elevação espiritual, ele irradia uma irradiação em várias direções, né? Os espíritos superiores fazem isso, né? Então, para isso, há uma elevação espiritual para poder fazer essa apresentação. Tem um outro fenômeno interessante também aqui, de um morto acompanhar o seu funeral. Olha só. A gente acabamos de dizer aqui no trecho da lição que os espíritos, depois de morto, não estão inativos. Não vão para algum lugar e ficam aguardando o dia do julgamento final. Eles tão logo se libertam do corpo, é como nós vimos aqui. O prisioneiro, qual é a vontade do prisioneiro? Não é sair da prisão, ganhar sua liberdade? Para o espírito, o corpo é como uma prisão. Então, morrendo o corpo, o espírito está liberto. E aqui, essa pessoa, ao morrer, acompanhou todo o processo do seu sepultamento. Acompanhou
ali a estada no lugar do féretro, ali onde estavam velando o seu corpo, e ele estava por ali, andava para lá, para cá, sentava no sofá, levantava, olhava uma coisa, olhava outra, vestido do mesmo jeito de quando ele morreu. Né? Ele teve uma parada cardíaca, morreu. Então, ele estava ali acompanhando todo o movimento do seu corpo. A sua esposa, amigo, estava por ali, andando normalmente. No dia do enterro, acompanhou o seu sepultamento e ele do lado do caixão ali, olhando para ele e fazendo as suas conjecturas. Eu estou aqui vivo e meu corpo agora vai para a sepultura. Olha outro fenômeno aí, né? Que para ele se apresentar a uma outra pessoa, né? Esses dois espíritos precisavam ter essa sensibilidade fluídica de perispiritual um com o outro para que eles pudessem se tocarem, se verem e se conversar. Né? Olha, é interessante essa passagem aqui também, não é? Muito. E tem uma outra importante aqui. Quem vai falar? Eu estou falando sozinho, né? Não, seu Homero, pode continuar. É que eu estou de olho no tempo aqui, a gente tem mais 10 minutinhos para o estudo, mas também eu acho importante a gente falar do segundo fenômeno, né? Que é da transfiguração, que acho que o senhor vai dar um exemplo muito legal aí sobre a transfiguração. Isso, da transfiguração, né? Então, a transfiguração está eu encontrei no Evangelho de Marcos, né, no capítulo 9, versículos 2 e 13, e no de São Lucas, no capítulo 9, versículos 28 e 36. Diz que Jesus, tomando de 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, e levou-os a um monte. Esse monte é chamado, né, no Evangelho, na Bíblia, de Monte Tabor. E ali, orando, ele transfigurou-se. Seu rosto se envolveu assim numa grande luz, né? Expandiu numa grande luminosidade. E eis que aparecem Moisés e Elias. E Pedro, Tiago e João, né, foi o que Jesus levou lá na companhia dele, estavam carregados de sono. Quer dizer, enquanto os dois espíritos apareceram ali no Monte Tabor para Jesus, os 3 discípulos que Jesus levou estavam adormecidos. Na doutrina espírita que nós estamos vendo agora, para ocorrer esse fenômeno de um vivo parecer para o outro, precisa que ele esteja dormindo, não é assim? Então, aqui, a mesma coisa ocorre nessa passagem aqui. Então, só eles foram ver o espírito de Moisés e de Elias quando eles acordaram daquele soninho passageiro ali e ficaram confusos, não sabiam o que dizer. Então, Pedro diz que tomou da palavra e disse assim: mestre, como foi bom nós estarmos aqui. Podemos construir aqui 3 templos, um para o Senhor, um para o Moisés e outro para o Elias, né? Mas como ele estava num estado de confuso, então essa cena se encerrou ali. Então, mas está mostrando para nós essa importância da transfiguração, dessa mudança de fisionomia, né, que Jesus tomou, né? O aparecimento de 2 espíritos desencarnados pela presença dos 3 discípulos que Jesus levou, e eles também tiveram a oportunidade de visualizar os 2 missionários da espiritualidade, o Moisés e o Elias.
Então, eu acho que é uma passagem interessante essa da transfiguração, para a gente lembrar que nesse estado também não está existindo nada de sobrenatural, milagroso, por ser Jesus ali presente, né? Obedecia naturalmente às leis divinas e naturais que regem o nosso universo aqui e a relação de nós espíritos com os outros. E aproveitar, né, seu Homero, para perguntar aqui se tem alguém aqui no grupo que já teve alguma experiência, né, de bicorporeidade ou de transfiguração, quem se sentir também à vontade em compartilhar alguma experiência que teve, que foi, eu estou rindo aqui porque antes de começar o estudo eu falei, seu Homero, o senhor teve alguma experiência já de bi? Aí ele falou, só no pensamento, né, no pensamento a gente faz muito, né, seu Homero? No pensamento, é verdade. Pensamento a gente vai para vários lugares, Vários né? lugares ao mesmo tempo, né? Com muita rapidez, é verdade. A gente também tem que tomar muito cuidado, né, com o pensamento, né, Selma? Para onde a gente vai, né? Então, para onde a gente vai? E aí tem uma explicação interessante nesse sentido, que a gente vai justamente para onde o nosso espírito está carregado com aquilo que nós estamos pensando. Não é? Daquilo que você está envolvido em pensamento, é justamente para lá que você vai. Você gosta de uma escola, você gosta de um teatro, você gosta de música e tudo, você sai naturalmente e vai para lá. Mas se o seu pensamento também está voltado para outros passatempos, é para lá que você vai também, né? Então, nosso espírito, naturalmente, é conduzido naquela direção, porque lá está os seus interesses pessoais, tá? E aí, eles falam também da importância de cuidar do pensamento no nosso dia a dia, né? É verdade. Eu já tive uma experiência que eu não consegui identificar muito bem se foi um sonho ou se foi uma projeção astral, mas uma vez eu me vi, né, fora, assim, eu estava em cima, assim, da minha cama, me vendo dormir. Mas foi uma única vez e foi uma experiência muito legal, assim, muito rápida. E aí nunca mais aconteceu. Eu queria que tivesse acontecido de novo, né, Salmério? Mas... Então, quando criança, né, eu tenho alguma lembrança quando criança, né, de sair da onde eu estava e ir para um outro lugar, né? Eu tenho essa lembrança, mas naquela época eu tinha quanto? 5, 6 anos, né? Então, para as crianças, parece que esses fenômenos é mais fácil de ocorrer, né? O espírito está mais solto no corpo, né? É verdade. Depois que os anos começam calando, o espírito fica mais acostumado com o corpo e não quer largar dele. Uhum. É verdade. E o senhor comentou também que esse assunto, por ser na Semana Santa, também é especial, né, Salmério? É especial, eu acho que é, né? Porque é nessa semana que acontecia tantas coisas, né? Então, as pessoas bastante religiosas, né? Então, o pensamento tudo concentrado nessa passagem da vida de Jesus, né? Do martírio, da crucificação, da morte, aquela coisa toda. Então, os corações estavam todos ali amargurados, os pensamentos em oração e tudo mais. Facilitava o plano espiritual agir em todos os momentos, né? Então, eu acredito que nessa data, os corações espiritualizados, evangelizados e também, principalmente, o catolicismo, estão muito vivos nesses dias, né? Então, a facilidade dessas manifestações de ocorrerem é mais fácil, porque os pensamentos estão mais ligados nesses fenômenos da espiritualidade. Exatamente.
Muito bom. Pessoal, estamos chegando aqui nos minutinhos finais. Alguém tem algum comentário? Alessandra. A Ale precisou se ausentar uns minutinhos. Ah, é? Seu médico. Alessandra. Ah, Fernanda. A Fê hoje que vai fazer também a prece de encerramento. Se Angelina. não tiverem dúvidas, acho que todos estão pensando, né? Porque esse tema é gostoso de refletir e até de viver mesmo uma experiência, né? A gente fica com vontade de um dia ter, né? Essa experiência. Eu achei importante esse tema aqui, quando ele fala, né, que os espíritos, depois da morte, não estão inativos. Essa parte me chamou bastante atenção, né? Que até há pouco tempo a gente pensava nisso. Que após a morte, o espírito ia para algum lugar, ficava adormecido, em alguma coisa assim, aguardando o dia do julgamento, né? O dia do juízo final, esperando Jesus vindo numa nuvem, né, com os seus anjos e separando os bons dentre os maus. A gente tinha essa imaginação, não é? E agora a gente vê que o espírito fora do corpo, ele é livre. É a mesma coisa como ele fala no texto, você perguntar para o prisioneiro se ele quer continuar preso depois de cumprido a prisão. Não, ele quer sair da prisão. E o corpo para o espírito é o seu cárcere. Enquanto ele estiver no corpo, ele está amarrado ali, tem dificuldade de se libertar. E a sua libertação é quando o corpo adormece. E também essa libertação é limitada também, né? Porque ele está ligado de alguma forma no corpo, né? Ele não abandona o corpo totalmente, não é? Então, ele está assim, mais ou menos, num processo de emancipação da alma ali, né? Mas está ligadinho ao corpo. Qualquer coisa que acontecer no corpo, ele volta para o corpo numa fração de um segundo, né? Opa, isso aqui é meu. Importante assim. lembrar disso. Então, é a questão aqui da pessoa aqui que acompanhava o seu sepultamento aqui, olha. Deixou o corpo e começou acompanhando todo o processo do sepultamento naturalmente, né? Exatamente. Eu achei interessante também que, no primeiro momento, ele aparecia com a sua roupa normal, né? Com a roupa com que ele estava vestido. Depois, no dia do sepultamento, né? No dia do sepultamento, ele já apareceu com uma outra vestimenta, assim como que que nem um manto, né? Estava vestido dessa roupa, já não mais com a sua roupa normal, né? Então, deve de ser esse o vestuário dos espíritos, viu? É muito interessante, Selma, muito interessante. Muito bem, então chegamos aqui ao final do nosso estudo. Foi uma delícia, né? Hoje passou rápido. Hoje foi rapidinho, né? Foi rapidinho, né, Selma? Gostoso. Foi. Vou passar então para a Fernanda, que vai fazer a nossa prece de encerramento. Vamos lá, Fê. Obrigada, Mi. Muito bem, então. Olá, pessoal, boa tarde a todos. Eu confesso para vocês que eu até tinha separado, né, sempre no material de apoio, eu gosto de deixar uma reflexão final. E eu coloquei uma reflexão sobre a mediunidade, né, um texto de Chico Xavier falando sobre a mediunidade. Mas eu confesso que durante hoje o nosso estudo, que passou super rápido também, concordo, me veio uma palavra muito presente: clareza. Então, eu acho que eu senti isso
e tive essa percepção também que os espíritos que estão nos acompanham, né? Nós sabemos que durante essas reuniões e estudos tem também espíritos que nos seguem, nos acompanham. Então eu sinto que isso também chegou nessa camada, sabe? Para eles também, como clareza. Então eu peguei um trecho de um livro chamado Pensamento e Vida, Instrução, de Chico Xavier e Emmanuel, que fala assim: conhecer é patrocinar a libertação de nós mesmos, colocando-nos a caminho de novos horizontes na vida. Corre-nos, pois, o dever de estudar sempre, escolhendo o melhor para que as nossas ideias e exemplos reflitam as ideias e os exemplos dos paladinos da luz. Então, né, eu acho que para a gente fechar esse nosso estudo desta tarde de quarta-feira, que possamos nos conectar com o plano espiritual, né, com esse plano maior, e que os conhecimentos, os aprendizados que nós tivemos hoje nessa noite possam também não chegar somente para nós, mas também para os espíritos. Como diz o seu Almério, né, os espíritos não são inativos. Então, eles também estão em aprendizado, também estão em oportunidade de conhecer e de aprender, né? Então, que possamos aí mentalizar o plano espiritual e receber os fluidos necessários que tanto o nosso corpo físico precisa, quanto o nosso corpo espiritual também. E também, acho que por fim, que possamos nos conectar aí com essa semana de renascimento, né? Que vem o momento da Páscoa. É isso. Possamos sair daqui muito melhores do que entramos. Que assim seja. Obrigada, pessoal. Assim seja. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Excelente.